A seguir, Hora da Notícia. A mudança de nome do Hospital da Cidade de Passo Fundo e prejuízos com o não repasse de recursos públicos aos municípios gaúchos são assuntos do quadro Fatos de hoje. Esclarecer aos professores sobre os sintomas da diabetes tipo 1 e os cuidados que essas crianças precisam no cotidiano da escola. Esse é o tema de um encontro que acontece amanhã e nós vamos falar sobre esse assunto com a coordenadora do projeto, professora Mônica Krau. Os serviços de análise laboratorial oferecidos para a comunidade aqui na UPF. Melhorar a qualidade do leite através da água usada na indústria da cadeia leiteira. Hoje é terça-feira, 13 de novembro, é hora da notícia. Melhorar a qualidade do leite através da água usada na indústria da cadeia leiteira. Profissionais da área, gestores públicos, órgãos fiscalizadores e de vigilância sanitária estiveram reunidos na UPF para conhecer a estrutura que o CEPA, Centro de Pesquisa em Alimentação, oferece. O seminário Qualidade de Água e Gelo no Processo Produtivo Lácteo foi um dos encontros que aconteceu aqui no CEPA da UPF. O Centro de Pesquisa em Alimentação promoveu um dia inteiro de atividades direcionadas à cadeia produtiva do leite e o mercado da carne. Então a gente está trazendo para a indústria uma fala com relação aos parâmetros, o que significa cada parâmetro, a importância de cada parâmetro dentro quando recebe o resultado de uma análise de água, o que aquilo significa, dar uma esmiuçada nas portarias que estabelecem esses parâmetros de padrão de potabilidade e de qualidade da água, no sentido de favorecer essa melhoria dos processos industriais para ter lá no final um produto melhor para o consumidor. Nós acompanhamos a atividade da manhã. Aqui, profissionais da indústria do leite, gestores públicos, órgãos fiscalizadores e de vigilância sanitária, reunidos para conhecer a estrutura que o CEPA oferece. Começaram vendo de perto como é o processamento do leite no SARLE, o Serviço de Análises de Rebanhos Leiteiros. Depois foram até o Laboratório de Águas Efluentes. Nesse local ouviram explicações sobre a avaliação de água de poço artesiano, água de poço raso, fonte, água mineral, de caldeira e de piscina. Nesta outra sala, mais ampla, funciona o Laboratório Físico-Químico. Aqui são feitas análises de controle de qualidade e composição química dos alimentos, como carnes e derivados, leites e produtos lácteos, bebidas, mel, farinha, erva mate, dentre outros. A Marli é coordenadora da Vigiágua Regional, entidade ligada à Secretaria Estadual da Saúde, que atende 62 municípios e cuida da vigilância e qualidade da água para consumo humano. E esse encontro hoje? Eu achei interessante, assim, até porque muita coisa da portaria a gente sabe tudo, né? Mas é bom conhecer o local realmente onde é que está, a gente sempre tem alguma dúvida e em contato com professores é outra coisa, né? A gente sempre tem que tirar dúvida. A Bianca trabalha na Italac, empresa do ramo de processamento de leite. Ex-aluna da UPF, ela voltou à universidade para fazer mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Assim, ela troca as vivências da academia com a empresa em que trabalha. Esse encontro foi muito interessante, a gente vem trazendo aqui, vendo as novas legislações, a gente pode levar um pouco mais do conhecimento para a indústria, a gente mostra o quanto é importante a água, né? O quanto ela é um bem finito e a gente pode levar isso para a indústria e mostrar o quanto é interessante, que não é só lá que a gente discute isso, né? Aqui todo mundo está preocupado. É com seminários de qualificação como esse, realizado pela UPF, que se implantam novas análises de água, que vão apoiar o setor produtivo de alimentos. Isso vai contribuir para atender as demandas que chegam da indústria e do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem muita gente que vem da própria vigilância sanitária, do pessoal da fiscalização, então ele acabou ampliando a abrangência dele, não só para a parte produtiva, mas para a parte de fiscalização, que nos deixa bastante felizes. Esclarecer aos professores do ensino fundamental e médio sobre os sintomas da diabetes tipo 1 e também os cuidados que essas crianças precisam no cotidiano da escola. Bom, para isso, o projeto Acampamento da Criança com Diabetes aqui da UPF
vai promover amanhã um encontro. Bom, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do projeto, professora Mônica Krau. Seja muito bem-vinda, professora Mônica, ao PFTV. E a gente quer começar já entendendo como é que surgiu a ideia de promover esse encontro. Bom, obrigada, Thaís, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com a comunidade esse nosso evento. Ele surgiu desses 5 anos do projeto, né? A gente ouvindo as crianças e os familiares das dificuldades, muitas vezes, que as crianças encontram na escola, né? Dos professores, talvez, desconhecerem a sintomatologia e os cuidados que as crianças têm. Então, algumas crianças relatavam, por exemplo, que eles precisam muitas vezes fazer xixi várias vezes quando o nível da glicose está aumentado. E os professores não entenderem, né? Ele quer matar a aula, que ele vai muitas vezes no banheiro. Ou uma criança referiu que a diretora disse, não, mas eu não tenho condições de ter uma criança com tantos cuidados aqui na escola. Ou, ele está querendo chamar a atenção dos coleguinhas fazendo injeção no meio da aula, né? E isso começou a nos fazer pensar que talvez a gente precisasse fazer uma ação dentro da escola. Que importante é que toda a comunidade escolar se envolva e tenha conhecimento. Agora, além dessas questões que você já nos trouxe, o que mais muda na rotina de uma criança que tem diabetes tipo 1? Pois é, Thaís. A criança que tem diabetes, ela tem que o dia todo ficar sendo monitorada, né? Então, essas crianças, por exemplo, elas precisam de 6 a 8 alimentações diárias, né? Porque elas têm um controle rígido da glicose. Essa glicose dela varia muito durante o dia, porque o pâncreas dela não funciona. Então, o pâncreas fica sendo artificial, ela precisa injetar insulina conforme ela come. Então, existe uma variação muito grande do nível de glicose, que é o açúcar do sangue. Então, ela precisa, durante vários momentos do dia, medir esse nível de glicose e corrigir, ou com alimentação, precisando comer alguma coisa, ou com a injeção da insulina. Que elas mesmas aprendem a aplicar. Isso, ainda dependendo pequenas, da né? idade, então elas vão ter que fazer isso sozinhas, ou às vezes até precisar do professor para fazer isso, né? Então, dependendo do nível da glicose, como eu falei, elas vão ter vontade de ir no banheiro muitas vezes. Ou elas vão se sentir mal, né? E, infelizmente, Pro, você nos traz aí uma estatística de que o Brasil é o 3º país do mundo com o maior número de crianças com diabetes. Isso, a gente perde para a Índia e para os Estados Unidos só nessa Olimpíada perversa. Né? No caso da diabetes tipo 1, a gente está falando de algo que a criança já nasce. E ela não é adquirida por meio de uma vida sedentária ou de uma alimentação errada. Isso é alguma coisa, é um preconceito às vezes que ela sofre na escola, porque algumas vezes, por desconhecimento, as pessoas dizem, mas tu tá diabético e come muito doce. E não é verdade. A diabetes tipo 1 não é. A diabetes tipo 1 não é. A tipo 2, sim, ela vem ocasionada pela obesidade, ela vem ocasionada pelo sedentarismo. Nós já temos crianças pela tipo 2, mas não é o caso dessas crianças da tipo 1. Bom, amanhã à noite, todas essas questões vão ser trazidas em um encontro e aí é preciso conclamar a comunidade escolar para que participe. Exatamente, a gente está divulgando bastante amanhã à noite, então nós temos o nosso primeiro encontro, que é um encontro de sensibilização para os professores, né? O objetivo é que os professores consigam reconhecer os sintomas, porque às vezes esse diagnóstico ele pode ser feito pelo professor, quando ele vê que a criança está fazendo muito xixi ou tendo muita sede, né? E explicar quais são os cuidados, as necessidades dessa criança. Então, amanhã à noite, às 19h30, no anfiteatro do Campus 2 da UPF, lá na Faculdade de Medicina e Enfermagem. Então, a gente pede para os pais, hoje, quando forem levarem as crianças na escola, reforcem o convite para os professores. O encontro é gratuito, as inscrições pelo site da UPF. Infelizmente, a gente vai ter que ser sincero aqui, a procura não está sendo muito boa. A gente está um pouco decepcionado com a procura, mas talvez isso seja um pouco do reflexo do desconhecimento. E é muito importante que coordenador pedagógico, diretor, professor, se puder a merendeira da escola, enfim, que a escola envie seus representantes para participar do Exatamente. encontro. E ele está aberto à comunidade, os pais e quem estiver curioso sobre o assunto pode estar lá amanhã de noite com a gente. Muito obrigada, Pro. Eu que agradeço. Sucesso amanhã à noite. Muito obrigada.
Bom, no quadro Fatos de hoje, os assuntos são... Bom, tem mudança no nome do hospital da cidade de Passo Fundo e vamos falar também sobre o prejuízo com o não repasse de recursos públicos aos municípios gaúchos. Zumara. Isso mesmo, Thaís. A crise financeira se reflete nos municípios com um atraso no repasse das verbas. A FAMURS divulgou um levantamento recente indicando aí um passivo de 500 milhões de reais. Dinheiro que o Estado não repassou aos municípios e que acaba prejudicando atendimentos básicos à população, como os oferecidos na estratégia de saúde da família. Somente para Passo Fundo, o governo do Estado está devendo 6 milhões de reais para a rede de atendimento básica. Somado a este valor, estão repasses em atraso de outros anos e também de outros governos. Se o Estado pagasse em dia, a Prefeitura de Passo Fundo estaria recebendo em torno de 900 mil por mês, valor que auxiliaria no custo mensal da Secretaria. Só com profissionais da atenção básica, são 30 equipes, o município gasta quase 2 milhões por mês, sendo ao todo 30 equipes na área da saúde. Uma outra informação da área da saúde é que o Hospital da cidade de Passo Fundo agora é Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A mudança do nome foi aprovada em Assembleia Geral no último domingo. O hospital tem 104 anos e a explicação para essa decisão é que havia uma dificuldade grande na confusão do nome do Hospital da cidade com hospitais municipais, causando alguns prejuízos. Um deles, a perda de verbas destinadas ao Hospital da Cidade que acabavam se perdendo. Então, a partir de agora, o Hospital da Cidade é Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A gente vai demorar uns dias até para poder se acostumar com esse novo 104 nome. Anos, né, Thaís? Nada que o tempo não resolva. É verdade. Obrigada, Zumara. Bom, hoje é dia de feira ecológica aqui na UPF. Os alimentos saudáveis e orgânicos, como frutas, verduras, legumes, bolos e bolachas, são da agricultura familiar aqui da região. Os produtos estão à venda até às 5 da tarde, em frente ao Centro de Convivência. Fica aqui no Campus 1, no bairro São José, e toda a comunidade aqui do entorno é convidada a prestigiar. Depois do intervalo, a gente mostra os serviços de análise laboratorial oferecidos aqui na UPF para a comunidade. Nós já voltamos. Já está disponível pela internet a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural referente ao exercício de 2018. Para emitir o documento, o proprietário deve acessar o site que aparece aí na tela e selecionar o link Emissão do CCIR ou procurar a Secretaria do Interior de Passo Fundo. No documento consta a taxa de serviços cadastrais que vence no dia 8 de dezembro. Depois dessa data, vai haver incidência de acréscimo de multa e juros. O fim da vida é o assunto a ser estudado e debatido pelo Polo de Passo Fundo do Observatório da Bioética. 9 blocos norteadores de debates foram, então, selecionados para os estudos. O Estude 4 desta semana vai abordar alguns desses temas. Até que ponto é ético prolongar a dor de uma pessoa cuja vida está sendo mantida por aparelhos em um hospital, por exemplo? Quer saber mais? Olha, o programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite aqui na UPF TV, com reprise amanhã às 8 da noite e uma última exibição na sexta-feira às 11 horas da noite. A terça-feira começou com tempo encoberto e a previsão é de chuva. Veja então como fica a temperatura amanhã e no feriado de Proclamação da República. A previsão do tempo para esta quarta-feira em Passo Fundo e região é de tempo encoberto, com pancadas de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. A quinta-feira deve ser de tempo encoberto durante o dia, com possibilidade de pancadas e trovoadas durante a noite, e as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus. Professores e funcionários da UPF que atuam na área de pós-graduação participaram ontem de um workshop aqui na universidade.
A programação buscou motivar e capacitar esses professores e funcionários para as tendências da ciência contemporânea e da produção acadêmica. O encontro também produziu diretrizes para o planejamento e para a gestão da pós-graduação. A conferência de abertura foi com o professor e também diretor-presidente da FAPERGS, Dr. Odir Antônio Delagostin. Bom, a universidade oferece hoje 15 cursos de mestrado e 7 de doutorado, além da possibilidade de 9 estágios pós-doutorais. Hoje o ensino médio integrado, o PF, completa 29 anos de atividades. E como já é tradicional, toda a primeira quinzena do mês de novembro é então celebrado o aniversário da escola. Uma série de atividades foram programadas. Ontem à noite, 100 alunos formandos dos cursos técnicos participaram de uma palestra sobre a elaboração dos slides para a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Seja de rotina ou para diagnóstico de doenças, o exame de sangue é essencial para uma avaliação geral da saúde. Quem precisa fazer esses ou outros exames, eles são feitos por meio de uma análise laboratorial e encontra facilidades aqui na UPF. Olha só. Se você ainda não passou por isso, provavelmente vai passar. Se engana quem pensa que o hemograma, famoso exame de sangue, é só para diagnóstico de doenças. Assim como o exame de urina e de outros materiais biológicos, ele também serve para fazer um check-up, saber se está tudo certo com a saúde. A Patrícia veio fazer um hemograma que foi solicitado depois da última visita ao médico. Como é funcionária da UPF, ela tem desconto para esse e outros exames aqui no LAB, o Laboratório Escola da Farmácia. A primeira vez que eu vim fazer exames aqui foi quando eu comecei a trabalhar aqui na UPF, que são os exames requisitados pelo SESMIT, né? E após isso, então, toda vez que eu vou ao médico e ele me pede algum exame, exames de rotina, eu venho aqui e continuo realizando os exames aqui. É muito bom. Atendimento rápido, o resultado sai rápido também, é muito bom. O laboratório recebe por mês uma média de 230 pessoas. Além de funcionários e alunos, também atende a comunidade em geral. E o melhor de tudo, com um preço diferenciado. Quem é aluno e funcionário ou tem convênio particular pode fazer exames com até 50% de desconto. Já a comunidade tem 30% de desconto. Qualquer exame realizado em um laboratório de análises clínicas nós também fazemos. A comunidade acadêmica tem aqui um local próximo para fazer exames, né, onde eles não precisam então se deslocar, eles vêm para trabalhar, ou os alunos que estudam, que vêm de fora também, né? É uma facilidade para eles fazer os exames aqui. E para a comunidade em geral também, o laboratório está aberto ao público. E a grande vantagem que eles têm também é um custo mais baixo do que se fosse feito num laboratório particular. O Lab, além de servir como um espaço para análises, também é lugar de pesquisa. A Micheila e a Silvia são estudantes de farmácia e auxiliam em uma pesquisa de ozonioterapia, um tratamento para artrose feito à base de um óleo. A gente tem um contato direto com os pacientes, a gente consegue conversar com eles, consegue entender a situação e também oferece uma oportunidade diferente de visão para a nossa profissão e para o futuro, quem sabe, nessa área, né? Porque ele é um campo bem amplo, então é bastante importante. Uma grande oportunidade, porque não são todas as faculdades que fornecem isso. E também ele consegue dar um fácil acesso, ele não tem custos com fins lucrativos, então ele fornece ao paciente um valor mais acessível. Isso nos traz uma grande vantagem também para a pesquisa. Nós temos estágio remunerado e temos estágio curricular também, fazendo com que eles participem da vida do laboratório, participem da rotina do que é um laboratório e, com isso, eles saiam para o mercado de trabalho, quando formados, já preparados para atuar. Um espaço de fácil acesso para a comunidade e que, além de tudo, é fundamental para a formação acadêmica. É muito importante, tanto em termos de estágio como apoio de pesquisa. Então, os alunos conseguem ter uma vivência prática e clínica aqui dentro, né? Não precisam sair desse local, eles conseguem, então, realizar suas atividades complementares ao que eles veem em aula teórica aqui no Laboratório de Análises Clínicas do curso de Farmácia.
Maquiagens com destaque para contornos e tons de batom rosa, marsala e vermelho. Tendências para o verão 2019. E cabelos que transmitem elegância e formas que valorizam o rosto. Essas foram as inspirações para as alunas do 7º nível do curso de Estética e Cosmética aqui da UPF no desfile de encerramento do semestre. Foi ontem à noite. Hoje a gente fica por aqui. E olha, você pode rever essa edição à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia, que o dia seja ótimo e até amanhã.